Tem sim, já entrei em mercados, farmácia, e entre uma prateleira e outra, percebi que o vigilante do local ficou me observando bastante, pensando que eu poderia fazer algo que poderia ter uma reação para mim. Casos de racismo no Brasil são práticas comuns desde a colonização. Seja indígena, pardo ou preto, essas ainda são as pessoas mais atingidas por um sistema racista e excludente. No Brasil, a gente tem a ideia, a discussão de que o racismo é o grande formador do povo brasileiro. Primeiro porque o povo brasileiro ele se constitui através dessas clivagens e afastamentos e dicotomias, né? Branco, negro, mestiço, mulato. E essas clivagens acabam acompanhando uma ideia de que nós fazemos várias coisas acontecer em torno disso. Por exemplo, o nosso modelo de cidade obedece, por exemplo, uma reforma sanitária. Essa reforma sanitária é uma reforma sanitária racista, de um racismo estrutural ou estruturante. Que, por exemplo, o modelo de cidade, vamos tomar o Rio de Janeiro como exemplo, mas todas as nossas cidades como exemplo, diferente dos Estados Unidos ou de outros lugares, onde o modelo de centro da cidade é um modelo de concentração de trabalhadores, entre eles trabalhadores negros e bairros negros, né? O nosso modelo é o contrário. Os trabalhadores são expulsos da cidade, né? Os centros são organizados para serem ocupados pelas elites e as classes médias. Então, a reforma sanitária, ela cria a favela. Quando a gente olha outras coisas da sociedade brasileira, por exemplo, o fato de nós termos uma água potável e sistemas de esgoto em bairros X e não em outros, é um modelo racista. Até porque o rico, o branco de classe média, que ocupa esse bairro, ele não pagou, ele não bancou esse sistema. Quem bancou foi o Estado, o crédito público. Então, significa que o Estado banca, historicamente, o sistema de conforto e se quebra a ideia de precariedade para os brancos, classe média e os ricos, e, ao mesmo tempo, não faz esses investimentos para as populações mais empobrecidas que, por nenhuma coincidência, são negras. Então, esse para mim é o exemplo mais direto de racismo estrutural. A partir dessas discussões, é possível compreender a dificuldade de negros e indígenas em se firmarem enquanto povo em um Estado-nação pensado por brancos. Os grupos, o movimento negro reivindicou por muito tempo que nós pudéssemos nos contabilizar enquanto população negra no Brasil, né? Tinha época que nós não tínhamos instrumentos teóricos, conceituais, estatísticos para pesar, medir e para identificar do ponto de vista matemático mesmo, quem somos, quantas somos, de onde somos e assim por diante. Tem presença do movimento negro no estabelecimento dessas categorias do IBGE que a gente utiliza hoje. A categoria preto com a categoria pardo, a soma entre essas duas categorias é que dá o que a gente chama de população negra. Nem sempre foi assim. O movimento negro teve que brigar muito para que nós entendêssemos que entre aquelas e aqueles que muita gente, né, que se classifica como pessoas pardas, tem a presença africana, tem a presença, tem ascendência africana nesses contextos. E tem ascendência indígena também. Eu penso que tem muita gente discutindo de uma forma assim, importante reconhecer também a presença indígena dentro do grupo pardo. Eu estou classificado como pardo. A maioria dos meus parentes aqui, tupinambás, que moram aqui, são classificados como pardo. O movimento negro fala que o pardo é negro, e o pardo também é negro, mas também é indígena, né? Só então, por isso que a gente fala no censo de IBGE de 2022, que não se declare pardo, não se aceita a declaração pardo. Se você se acha indígena, se autodeclara indígena, é indígena que tu é. Então a autodeclaração é importante. E por que é importante para indígena e para a população negra? Por causa de políticas públicas. É para ampliar direitos, não é reduzir direitos. Você tem que lutar por ampliar direitos, abrir o leque máximo possível de direitos. Sim, nós temos a nossa identidade como povos indígenas, entre povos indígenas, como povos de culturas diversas, de cores diferentes, cabelos diferentes, cor da pele diferente, dialetos diferentes, línguas diferentes.
Cada povo tem sua cultura. São mais de 300 povos. Você tem indígena com a pele clara, você tem indígena alto, você tem indígena baixo, você tem indígena negro e preto. Né? A Bahia é muito rica nisso. Os tupinambás são muito ricos nisso. E eu vejo isso com orgulho. Mas aqui é muito comum nesse sul da Bahia você ver, eles não são tupinambá, não. Como que aquele negão lá pode ser tupinambá se ele é negro? E a Ana Maria Gonçalves chama a atenção disso, que o nome do romance dela é Um Defeito de Cor. Eu acho fantástico esse romance para a gente entender como é que é o processo de miscigenação e de como é que a gente pode fazer também uma leitura colorista desse rolê, né? Porque a questão da pigmentocracia, né? De como é que vai estar realocando esses sujeitos a partir de vantagens sociais específicas da estrutura de poder, porque a estrutura é racista e, muito embora ela não assassine o pardo bem clarinho, tá ligado? Ela mata o preto. Mas lá o pardo ele vai sofrer o racismo de alguma forma, seja através do cabelo, de afilar o nariz, entendeu? Tipo, coisas assim absurdas que rolam. E é racismo. O termo colorismo é um termo que vem dos Estados Unidos, vem do livro de Alice Walker, In Search of a Mother's Garden, que é A Procura do Jardim da Minha Mãe, né? Um texto muito afetivo e autobiográfico de Alice Walker, mas ela não teoriza colorismo, né? Ela apenas cita o exemplo de que numa sociedade estratificadamente racial há pessoas com mais privilégio por terem uma tez mais clara. O colorismo, ele é uma ramificação do racismo, né? É um braçozinho do racismo, é fruto do capitalismo e ele vem se alargando o tempo todo na sociedade, né? E fazendo muitas opressões racistas para os povos afrodescendentes, porque justamente ele discrimina os negros pela questão da cor da pele, né? Ele faz, na verdade, uma hierarquia de cores. Então, a pele retinta sofre muito mais a questão dos impactos do racismo. Isso não quer dizer que as peles mais claras não sofram, mas os negros retintos, os homens e as mulheres retintas, eles sofrem muito mais esse impacto, essa violência. Se nós observarmos hoje, as pessoas que ocupam posições de poder e que são negras são pessoas claras, mestiças, né? As pessoas pretas, bastante empretecidas, não ocupam muitos lugares no Brasil a não ser o trabalho manual. Quando a gente anda em cidades e verifica trabalhadores manuais, ou, por exemplo, vou trazer uma profissão muito comum de homens pretos, bem pretos, ajudante de pedreiro, servente de pedreiro, né? Essa é a profissão majoritária de homens pretos no Brasil e que fora dela, fora do mundo do trabalho legal, você vai ter o tráfico, né? Fora dela você tem esses homens no tráfico. Então essas são as formas diretas de colorismo. Imaginar como esse homem preto, essas pessoas pretas ocupam posições que são posições de zona do não ser, aquilo que Fanon chamava de zona do não ser, ou seja, de não existência. E aqui, por que eu falo do processo da mulata? Muitas vezes eu já fui chamada e identificada como uma pessoa mulata. Mas vejam que interessante a sacada, a inteligência, a perspicácia do contexto negro, do circuito negro do qual eu venho para me dizer: você não é mulata, você não é a tal, você é uma mulher negra, é isso que você é. E passou do meio-dia, boa tarde. Nós somos pertencentes ao mesmo grupo, independentemente das nossas cores. Não perca isso de vista. Vão tentar te seduzir com a expressão, oh não, você tentar colocar você num espaço que na cabeça dessas pessoas, dessa cabeça colonizada, é um espaço mais confortável. Venha, seja, né, se conforte, você é moreno, se conforte, você é mulata, fique mais confortável, você não está assim tão próxima do polo negro, mas são armadilhas racistas e que, inclusive, favorecem a que nós não construamos o nosso senso de grupo. É isso. Então, é a questão do lugar que vai ocupar. Então, assim, as pessoas de pele clara, por ter a pele mais clara, vai ficar mais próxima do branco, ele tende a ocupar, a enveredar por espaços que
o de pele retinta já não entra, já não consegue penetrar, né? Porque ele acaba, não é tão confortável, mas ele acaba adentrando espaços que o da pele retinta não entra. Então é dessa forma que afeta. E é por isso que nos separa. Vejo que há uma escolha de acordo com a cor da pele para fazer o mesmo trabalho que o negro faria. O negro retinto. Ele perde espaço, mas eu não consigo ver assim, por exemplo, de dizer entre escolher a mim e escolher um de vocês que são de pele clara. Pode ser escolhida porque a sociedade é dividida por cor e vão se sentir melhor com aquele que tem a pele clara, e como eu digo, não só mais a pele clara e o fenótipo do que o negro. Mas nem por isto ela vai ser tratada como branca. Há racismo estrutural, há um sistema de hierarquização de raças socialmente construídas para desvalorizar uma grande parcela, um grande contingente populacional de ascendência negra e de ascendência não branca em favor da construção da branquitude e dos privilégios da branquitude. Esse é o racismo estrutural. Por que faz sentido dizer que ele é estrutural? Porque, de fato, ele está na estrutura da sociedade e é um fenômeno que se generaliza. Independente de qualquer parte que eu for inteira no globo, o racismo vai estar presente. Então, não são ações isoladas que uma irmã negra, um irmão negro vai enfrentar quando tentar adentrar um restaurante e, por alguma razão no nosso racismo à brasileira, alguém chegar e dizer, não, aqui o espaço está lotado, não temos lugar, não temos mesa, né? Não é um fenômeno isolado. Eu já vivi situações assim, alguém bate na porta para vender alguma coisa e eu abro e pergunto cadê a dona da casa. Então, assim, na verdade, hoje eu até tiro na brincadeira. Antigamente eu ficava assim, meio sem entender, assim, porque que eu não seria a dona dessa casa, né? Mas eu digo assim, não, ela não tá aqui não, ela vem só mais tarde. Você não tá afim de conversa mesmo, de vender nada, mas eu já vivi muita essa experiência de perguntar pela dona da casa. Mas muitas universidades, quando ela estruturalmente não permite, não dá a verba para permanências para alunos cotistas, isso é estrutural. Você permite o cotista entrar, mas você não permite a permanência. Esse é o estrutural. Qual que é o estrutural? Você se forma, um indígena, uma mulher, um homem indígena, uma mulher, um homem negro, se formam numa universidade, quais as chances de arranjar um emprego público, passando no concurso público, ou arranjar vaga? Isso que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é o que vai dar subsídio, por exemplo, para que haja racismo institucional. Para que as instituições sejam racistas, é preciso que haja uma estrutura racista que possibilite, entende? Eu penso que nós não deveríamos mudar qualquer política que nos divida. Qualquer política. E o debate com os outros, porque eu sei que numa casa, quando eu tenho mais clarinho, do mais escuro, a primeira coisa... Você tem que, mas eu não sou preta igual a você, tem tudo isso. A gente reeduca, a gente conversa com eles, mostra que o número dos negros, a falta de negros na televisão e dos negros de pele clara, para mim é quase igual. É quase igual. Uma música que os tupinambás cantam aqui, ó. Nós somos tupinambá, que não nega a nossa nação. Nós somos geniosos, mas temos bom coração. Nós somos jovens guerreiros, por nossa terra vamos lutar. Espalhar nossa semente, o solo germinar. Tupinambá, abecoabe, maemo biatã, maemo catia, mucatia, caturupi. Emi, pioré e combé, o jujucá, pepi, oi, tupinambá também conhece
as palavras que fortalecem. Que palavra é essa? É a palavra de fé que mantém o meu corpo, minha alma em pé. Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência. Ó Tupã, por que será? Tem a ciência divina no tronco da Jurema. Então essas são palavras que fortalecem a gente como indivíduo. Você tem que ter firmeza na sua identidade, na sua corporação. Ah, não tenho aparência, não importa aparente, não importa não. O que importa é o seu sentimento, é a sua alma dos seus ancestrais que deram a vida aí nesses 520 anos de invasões do povo africano que foi expulso da África para vir morar aqui forçado e se tornou irmão nosso. São os ancestrais. Quando você tem a força da ancestralidade, você se auto-identifica e se fortalece. Aí você fortalece o seu coletivo. Dentro de um país racista, cujo racismo foi estabelecido para nos dividir. A gente tem que pensar, tem que ter o senso de grupo, entender sim, sem dúvida nenhuma, que quanto mais a cor da pele é escura e quanto mais os traços são marcadamente negroides, há uma repulsa, sim, bem desenhada contra essa negritude. Agora, perceber o que nós, todas e todos, temos de ancestralidade africana e nos reconhecermos como pessoas negras e que são pretas também, né? É criar identidade positiva para a gente não perder o senso de grupo. Não perder de forma alguma, porque se há elementos que nos fragmentam, a gente perde força numa sociedade que a gente precisa ganhar força.